Então, 18 de outubro de 2021, 19 horas e 40 minutos. Nós vamos falar agora, segunda parte da aula sobre imunidade tributária. Bom, gente, desculpe aí, né? Nós ficamos 10, 15 minutinhos conversando na aula passada aí sobre amenidades, mas acho que faz parte, né? A gente não pode mais ter o convívio. Será que as aulas vão voltar agora, em novembro? Presenciais, 100%? Não pode não, professor. Pelo amor de Deus, né, professor? O senhor tem que nos ajudar. Acho que Um absurdo isso. Ó, o senhor não está nem na sua casa hoje dando aula, olha que delícia. Não, eu estou em casa. Mas você não está na casa da sogra? Não, a minha sogra está na minha casa. Não, Professor, Oi. deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. É. Vamos ver o ponto. Como que o senhor vai reagiria numa prova se fosse presencial? A prova que o senhor dá para fazer online é diferente da prova presencial, né? Então, eu acho que se as aulas voltarem agora, a gente vai ter dois problemas seríssimos. O primeiro problema é que tem algumas turmas que têm 80 alunos, 90 alunos, entendeu? E como é que vai colocar 80, 90 alunos numa sala, né? E o segundo problema são as provas, né? Porque estão 2 anos acostumados a fazer provinha mamata na internet, né? Tudo bem que vocês vão falar que não, que a gente estuda, que a gente não cola, tudo bem, mas vocês concordam comigo que provinha pela internet, prova pela internet, com o celularzinho do lado, WhatsApp, né? Não tem essa, bicho. Agora chegar Mas agora. o senhor vai dar uma prova igual? O senhor daria a mesma prova que dá na online? Daria? Não sei, não pensei nisso ainda, porque eu acho que essa prova online não vale muita coisa, entendeu? Mas pense. A prova Tem que online. pensar nisso, professor. Acho que vocês não estão pensando nisso. Então, eu acho. Vai todo mundo repetir de ano. Vai todo Eu acho também. Eu acho que se vocês tiverem que fazer prova presencial agora, se a prova não for muito facinho, vocês reprovam muita gente. Eu acho um absurdo o cara virar e falar que vai voltar às aulas agora em outubro, cara, no final do semestre. Não tem planejamento nenhum, né? Tudo. Deixa eu falar. Vamos lá. Bom, então nós vimos que imunidade é o outro verso da moeda da competência. Que imunidade está na Constituição. E quando a Constituição imuniza, na verdade, ela veda, né, a não competência, né? Imunidade é a não competência. Nós vimos que a imunidade possui uma finalidade que geralmente é proteger uma pessoa ou uma situação, tá? Porque the power to tax involves the power to destroy, né? Como nós vimos. E aí, gente, tem uma questão muito interessante, porque, assim, muitas vezes, a imunidade, qual é a abrangência dessa imunidade? Tá? Porque, muitas vezes, se a imunidade for muito abrangente, ela pode acarretar concorrência desleal. Então, em várias oportunidades, a Constituição ela fala assim, está aí na tela para vocês, a imunidade alcança o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Então, quando eu dou uma imunidade para uma entidade, eu dou uma imunidade que eu quero proteger a entidade porque ela realiza funções que eu não quero que sejam destruídas pela tributação. Só que se essa entidade começar a realizar operações estranhas ao atendimento das suas finalidades essenciais, aí ela tem que ser tributada, porque senão acarreta concorrência desleal. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem claro, tá? Os partidos políticos no Brasil são imunes a impostos, tá? Então, partido político é imune a impostos. Se o partido político importar computadores, ele vai pagar imposto de importação? O que vocês acham?
Não é atividade dele, né, professor? Eu acho que sim. Mas só se for específico para a atividade dele, né? Vamos pegar um partido político de âmbito nacional, o PSDB. Então, o PSDB ele tem centro, como chama? O lugar onde o partido fica? É centro partidário? Não, como que é? Comitê. Ele tem comitês em vários lugares do Brasil. Aí, ele quer comprar computadores para colocar um computador em cada comitê para que os comitês consigam trabalhar em conjunto. E ele vai lá e planeja, ele tem 50 comitês, então ele vai lá e importa 50 computadores. Ele vai pagar imposto de importação? O que vocês acham? Eu acho que não. Está envolvido com a finalidade? Eu acho que não. Porque está envolvido com a finalidade. Veja, ele vai usar os computadores para interligar os seus comitês. Está envolvido com a finalidade dele. Agora, e se ele pegar, importar esses computadores e começar a revender computador? Aí muda. Aí não. Aí muda de figura. Por quê? Porque se ele não for tributado, ele vai criar uma concorrência desleal, concorda comigo? Por que ele vai criar uma concorrência desleal? Porque a loja que revende computadores paga os impostos. Como que essa loja, pagando os impostos, vai concorrer com o partido político que está imune? Percebe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a imunidade com relação à abrangência da imunidade. Porque muitas vezes a gente prega uma abrangência muito ampla para as imunidades, porém, essa abrangência muito ampla também pode gerar concorrência desleal. Sempre que houver um desvio de finalidade, sempre que aquela entidade começar a realizar coisas que não estejam ligadas ao exercício da sua atividade principal, essencial. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Beleza. Então, agora, nós vamos ver as principais imunidades, tá? Vejam, gente, imunidade está espalhada ao longo da Constituição Federal. A Constituição Federal, em várias oportunidades, ela acaba conferindo imunidades, tá ok? Então, sempre que a Constituição Federal disser que uma pessoa, em determinada situação, não pode ser tributado, então ela vai estar conferindo uma imunidade. Tá ok? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? O ITR, Imposto Territorial Rural. O pequeno proprietário rural, dono de uma gleba de terra destinada ao seu sustento, está imune ao ITR, percebe? Por quê? Porque a Constituição diz isso. Tá? Certidão de nascimento. Certidão de nascimento seria uma taxa. Você paga a taxa de certidão de nascimento? Quem aqui já foi registrar o filho quando ele nasceu? Ou registrar o óbito? Não paga. Por quê? Porque é imunidade. Ô, professor, eu fui pedir segunda via. Não, segunda via, aí você paga. Certidão atualizada você paga, mas para registrar você não paga, porque tem imunidade. E aí, por que tem essa imunidade? Porque o Estado quer que todo mundo, ao nascer, seja registrado e ao morrer também seja registrado. Então, se eu cobrar isso, eu posso inibir essa atividade. Então, eu não quero que seja feito isso. Então, existe essa imunidade. Entenderam? Entenderam, pessoal? Alô? Sim, professor. Sim. Tá. Só um segundinho só. Bom, vamos lá. Gente,
as principais imunidades, apesar de nós termos imunidades espalhadas pela Constituição, as principais imunidades estão no inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal. Então, eu tenho a Constituição aqui, vou colocar na tela para vocês. Ó. Aqui, ó. Cadê a Constituição? Ixi. Eu mudei aqui. Aqui, ó. Então, está aqui, ó, seção 2 das limitações do poder de tributar. Então, a Constituição começa aqui, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, os Estados, os Distritos e os municípios. Aí começa a vir. Aí vem aqui no inciso 6, instituir imposto sobre patrimônio, renda, serviço dos outros, tempo de qualquer culto, tá ok? Então, as principais imunidades da Constituição Federal estão plasmadas no inciso 6 do artigo 150 da Constituição. Bom, a primeira imunidade que eu vou falar para vocês, e aqui eu tenho, né, o tipo de imunidade e a sua finalidade. Então, a primeira imunidade, gente, é a recíproca. O que é imunidade recíproca? Uma pessoa política não pode exigir impostos da outra. Percebam que as imunidades do inciso 6 do artigo 150 dizem respeito somente a impostos, tá ok? Então, nós não podemos dizer que as imunidades do inciso 6 do artigo 150 dizem respeito a taxas ou contribuições, nem empréstimo compulsório. Elas se resumem aos impostos. Então, uma pessoa política não pode exigir impostos da outra. Isso é a chamada imunidade recíproca. Então, vamos lá. Aquele prédio que tem na Praça Santa Terezinha, que abriga a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria Regional, a Procuradoria da República e a Justiça Federal em Taubaté, aquele prédio pertence à União. Pode o município de Taubaté exigir imposto daquele prédio, IPTU? Não. Percebe? Não pode. A prefeitura do município de Taubaté é proprietário de vários veículos automotores. Não é isso? Existem vários veículos automotores de propriedade do município de Taubaté para que o prefeito utilize, para que o secretário utilize, ambulância, sei lá, tem vários veículos automotores de propriedade do município utilizados com função pública. Pode o governo do estado de São Paulo exigir IPVA desses veículos? Não. A União pode cobrar imposto de renda das rendas municipais e estaduais? Também não. Então, uma pessoa política não pode exigir impostos da outra pessoa política. Imunidade recíproca. Por que existe a imunidade recíproca? Para proteger o pacto federativo. Porque eu posso ter o governador do estado de um partido e o presidente da República de outro. E aí o presidente da República entra em guerra com o governador do estado e, para detonar o estado daquele governador, o presidente da República vai usar o poder tributar contra aquele estado. Isso não pode. Ok? Então, a imunidade recíproca existe para a proteção do pacto federativo. Mas aí eu queria perguntar para vocês, e a Universidade de Taubaté, que é uma autarquia pública municipal, ela também é protegida pela imunidade recíproca? Sim. Sim. Ela é uma autarquia, né? Aí, Isabel, para responder essa pergunta, nós temos que descer aqui, ó, artigo 150, estamos no artigo 150, né?
Artigo 150, inciso 6. Aí vamos lá no parágrafo 1º, parágrafo 2º. A vedação do inciso 6, ou seja, a imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Opa! Então, o Unital, o INSS, né, o IBAMA estariam protegidos. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes. Então, se a finalidade essencial da Universidade de Taubaté é promover educação, enquanto a Universidade de Taubaté estiver promovendo educação, ela vai estar imune. Agora, presta atenção no parágrafo 3º. As vedações do inciso 6A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividade econômica, regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja conta-prestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Então, vejam, a Universidade de Taubaté, ela cobra uma contrapartida pela prestação do serviço de educação? Cobra. Então, Cobra muito bem cobrado. Exatamente. Não tão bem cobrado assim, viu, Daniele? Porque a Universidade de Taubaté tem mais de 80 milhões de reais na praça para receber de alunos, né? 80 milhões de reais, mole. Mas ela cobra. Então, vejam só, apesar da Universidade de Taubaté ser uma autarquia pública municipal, ela não é obrigada pela imunidade recíproca, porque ela cobra pelos serviços que ela presta. A Universidade de Taubaté, ela vai ser obrigada por uma outra imunidade, tá? Que eu já vou falar dela adiante, mas não da recíproca. Aliás, uma boa perguntinha de prova, né, Isabel? Podia ser essa, né? Nossa, professor, olha. Agora pode fazer. Agora pode. Repete, professor. Repete a pergunta de prova. A Tassiana voltou para a aula. A Universidade de Taubaté, por ser uma autarquia pública municipal, ela é obrigada pela imunidade recíproca? Essa é a pergunta. Qual que é a resposta? Não. Não. Porque ela cobra uma contraprestação. Pelo serviço que ela presta. Exatamente. Ah, então a Universidade não vai ser imune? Vai, mas por uma outra razão, por um outro motivo. Então, por exemplo, professor, o IPTU ela vai pagar para a prefeitura. Então, Isabel, na verdade, a Universidade de Taubaté ela é imune porque ela é uma entidade de ensino sem fins lucrativos. Está aqui, ó, instituição de educação sem fins lucrativos, tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Então, essa é a perguntinha, essa é a pegadinha da prova, né? A Universidade de Taubaté é imune pelo fato de ela ser uma autarquia pública municipal? Não, porque ela cobra pelo serviço que ela presta. Mas, por outro lado, ela é imune porque ela é uma entidade de educação sem fins lucrativos. Sacou? Então, se ela fosse uma sociedade civil sem fins lucrativos, estaria imune da mesma forma? Estaria. Ótima observação. A Anhanguera é uma entidade, é uma instituição de ensino? Sim. Mas tem fins lucrativos? Aí não. Não? A Anhanguera não tem? Não sei. Não, com fins lucrativos. Com fins lucrativos, né? Tem até ações da Bolsa, né? Com fins. Então paga, percebe? Agora, se eu pegar uma fundação, que seja uma fundação de ensino sem fins lucrativos, apesar de ela cobrar, se ela não tiver fins lucrativos, ela vai estar imune a impostos. Tá? Entenderam isso aí, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, olha só. A imunidade recíproca, ela é extensiva às autarquias instituídas e mantidas pelo poder público,
caso essas autarquias, né, no que se refere ao patrimônio, a renda e serviços vinculados a finalidades essenciais. Começa daí. Agora, se elas cobrarem, ou daí não, daí elas vão ter que pagar impostos. Tudo bem? Templos de qualquer culto. Gente, o Brasil, uma das grandes conquistas, tá, do mundo moderno, eu acho que é a separação da religião com o Estado. Vocês não concordam comigo? Porque existem países, até hoje, que Estado e religião estão fundidos, tá? Então, por exemplo, se eu for no Irã, eu tenho lá a República Islâmica do Irã. Então, olha lá, o nome do país já diz tudo, né? República Islâmica do Irã. E o chefe supremo da República Islâmica do Irã é um ayatollah, que é o chefe da igreja muçulmana do Irã. Existem outros países que proíbem religiões. Por exemplo, eu não sei como que é em Cuba, né? Mas na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? São países comunistas, as práticas religiosas eram proibidas. Mesmo na China também, né? Na China, lá, agora não sei como é que está, mas pós-Mao Tse-tung, né? Ele destruiu, né? A China, quando invadiu o Nepal, aliás, um dos grandes crimes cometidos pela humanidade no século XX, né? Foi a invasão do Nepal pela China, né? A China invadiu o Nepal e destruiu não sei quantos templos budistas, né? Então, as perseguições, tem Estado que tem uma religião oficial e todo mundo tem que ser daquela religião. Tem Estado que não tem religião e proíbe. O que eu considero ideal, né? O ideal é o que nós vemos hoje nas repúblicas ocidentais, né? Ou nos países aí, né, que eu considero que tem uma evolução maior, né? Que o Estado ele é laico, né? O Estado não tem religião e o Estado defende todas as manifestações religiosas. Tá ok? Então, o Estado é laico. Porque, gente, fazer parte de uma religião é muito subjetivo, né? É muito subjetivo, né? Tem pessoas que se sentem bem indo à missa no domingo. Ótimo, continue, vá na missa no domingo. Tem gente que se sente bem indo numa igreja evangélica, gosta de ficar batendo palma lá, acha legal, tudo bem. Tem gente que se sente bem no centro espírita. Tem gente que se sente bem lá na Umbanda, lá, bater tambor, né? Quer dizer, eu costumo dizer que as religiões, né, se elas tiverem um fim bom, né, se a finalidade daquela religião, né, for praticar o bem, né, for fazer a caridade, eu acho que existem vários caminhos que levam ao Senhor, né? Não existe a religião correta, a religião certa, né? Eu sou parte, eu participo de uma religião, eu tenho uma religião. Quando eu conheci a minha esposa, eu trouxe ela para a minha religião. Ela ficou 2 meses, já caminhou para outra, porque é onde a pessoa se sente bem. E nem por isso eu deixei de casar com ela, percebe? Né? E nem por isso eu vou discutir com ela. Quer dizer, cada um tem a sua crença. E o grande lance é você respeitar a crença do outro. Você pode até não concordar, você pode até conversar com aquela pessoa e falar, eu não acredito nisso, que eu acredito naquele outro. Mas você tem que respeitar. Né? A minha sogra, né, dona dessa máquina aí, ela não acredita em reencarnação. Para ela, você morreu, você vai viver, né? Você não morre, né? Você continua vivo, mas você não vai voltar para a Terra encarnado em outro corpo, né? Para mim, isso já é uma verdade absoluta. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que depois que eu morrer, eu vou voltar para a Terra aqui ou para outro planeta e vou renascer em outro corpo, viver uma outra experiência, como eu já sei de várias experiências anteriores que eu tive.
Mas toda vez que eu vou conversar isso com ela, eu não consigo, não vou pôr na cabeça dela, né? E aí eu parei e pensei, acho que é melhor eu respeitar, percebe? Do que de eu querer ficar enfiando a minha verdade na cabeça dela, entendeu? A gente tem que respeitar, porque, né, cada um pensa de um jeito, né? O Brasil, ele é um Estado laico. O Brasil não tem uma religião oficial. Porém, o Brasil já teve uma religião oficial. Percebe? E como o Brasil já teve uma religião oficial, qual que era a religião oficial do Brasil? Igreja Católica Apostólica Romana, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, na época do Império, era a religião oficial do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, o único templo permitido era a Igreja Católica. Eu não poderia construir um templo de outra igreja. Isso era proibido no Brasil Império. Eu podia professar uma outra religião dentro da minha casa. Mas o único templo permitido era a Igreja Católica. Tá ok? Desde a proclamação da República, o Brasil se tornou um Estado laico. Mas, apesar de ter se tornado um Estado laico, nós ainda observamos resquícios dessa época de Igreja Católica, né? Alguém poderia me dizer um resquício? 12 de outubro, feriado. Os feriados, né? Todos os feriados religiosos. Alguém aqui conhece algum feriado religioso que não seja católico? Páscoa, Corpus Christi, né? Nossa Senhora, nada contra, veja, nada contra, mas, né? Nós temos... Professor, Oi. a partir do momento que não era mais, passou a ser um Estado laico, não teria que cair todos esses feriados religiosos, essas comemorações? Como que funciona, ou não? Não, veja bem, o feriado é estabelecido por lei, né? A lei estabelece o feriado, porque o feriado, o que que é? É um dia para você comemorar algo, né? Então, você comemora a proclamação da República, você comemora a independência, você comemora, né, dia Tiradentes lá, né? É para você comemorar. Existem comemorações religiosas, né? Professor, Oi. os crucifixos que estão em lugares públicos seriam uma... Não, eu coloquei na tela aí, não sei se vocês estão vendo aí na tela. Tá dando para ver, ó? Tá vendo aí na tela? O que vocês estão vendo na tela? Alguém sabe o que é isso? Por enquanto, não estou vendo nada. Eu não estou compartilhando? É algum plenário, alguma coisa? Mas tem um crucifixo lá, professor. Tem uma cruz lá no plenário. Achei. Tem uma cruz. É uma cruz. O que é isso daí? Esse é o plenário do Supremo Tribunal Federal. O que tem aqui, ó? Você sabe o que é isso aqui que eu estou passando o mouse aqui? Não está dando para enxergar, minha internet está ruim. Então, esse aqui é o brasão. Não dá para enxergar. Ó, aqui é o brasão É da o quê? República. Tá? Ah, E o que está acima do brasão da República? a cruz. É o crucifixo. Uma cruz. Mas é intencional isso, professor? Não sei se é, não sei. Tem que perguntar lá para o Niemeyer, né? Eu não sei. Não sei. Mas é o que está aí, né? Acima do Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, já veio bem antes do Bolsonaro. Então, assim, esse aqui é um exemplo. Assim, gente, eu não tenho nada contra, tá? Eu não tenho nada contra. Eu, particularmente, eu gosto muito da figura de Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré foi um grande ser humano, talvez o ser humano mais extraordinário que já passou pela Terra, né? Só que eu confesso que eu não gosto de ver Jesus de Nazaré ali naquela cruz, né? Eu sei que a cruz é o símbolo. Eu gosto de ver Jesus pregando, né? No lago, né? Jesus pregando no lago.
Cadê? Oi, professor Vanessa, bom dia, tudo bem? Oi, Vanessa. Seja bem-vinda. Não, eu já estava aqui já. Ah, pois não. Quer falar alguma coisa? Professor, eu vou precisar sair da aula, mas eu tenho uma pergunta. Eu trabalho em uma fundação. Daí, quando você estava falando das imunidades, os prédios que são nossos, a gente consegue imunidade. Quando a gente, tipo, faz um aluguel, a fundação geralmente paga o aluguel do proprietário. A gente conseguiria imunidade também? Você pode pleitear, mas eu não sei se o município vai dar, entendeu? Você pode pleitear. É que o município já nem dá, né? O município finge que a gente não é uma fundação e cobra tudo. Então, tudo já tem que pedir mesmo. É. Tem igreja que consegue, tá? Tem igreja, Quando é aluguel? tem igreja que consegue, mas tem que falar com o município. Porque, veja bem, o contribuinte aí, no caso, não é a igreja. O contribuinte é o proprietário do imóvel, certo? Aham, Fundação é que se comprometeu em pagar o aluguel, né? sim. Então, eu entendo que o município não é obrigado, tá? Porque Uhum. Porque quem paga, quem é o contribuinte, é o proprietário do imóvel. Agora, se o Aham. município conferir, tudo bem. Agora, se o município não conferir, você pode ir para a justiça, mas eu não sei se vai conseguir, não. A gente já paga normal, tem só uma dúvida mesmo. Vai que, né? Você pode pleitear aí, você pode estar com requerimento, a prefeitura pedindo a imunidade para você ser uma fundação pública que está ocupando aquele imóvel, entendeu? Uhum. O não você já tem, não tem? Sim. Então, Obrigada, professor. Caiu minha internet, daí eu voltei agora, eu queria perguntar isso antes, tá? quem está falando? Vanessa? Ah, tá. Beleza, Vanessa. Mais alguma pergunta? Tá. Então, assim, eu estava dizendo, né, eu gosto dessa figura de Jesus aqui, ó, pregando no meio do povo, tá vendo? Ó, falando, né? Eu não gosto de ver ele naquela cruz lá ensanguentado, mas enfim, né? É o que nós temos aí né, lá no Supremo Tribunal Federal. Sabe qual que é a pergunta que eu queria fazer para vocês? É o seguinte, veja, a cruz é um símbolo da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Você imaginou se eu tirar essa cruz aqui e colocar a figura de um Exu? Você sabe o que é um Exu? Exu é uma entidade protetora da Umbanda, tá? Exu não é diabo, Exu é o protetor. Exu. Aí tem a imagem. Aqui, ó. E parece que é um diabo, né? Mas a imagem do Exu, na verdade, tá? É um cara que protege o templo de Umbanda da invasão. Então, ele é um cara meio bruto mesmo, né? Porque ele faz o serviço, né? Pesado. Se eu tirar essa cruz daí e colocar um Exu lá, o que vocês acham? Ou então colocar um pretinho velho? Pode colocar o Chico Xavier. Então, mas vai ter problema, não vai? Vai dar BO, não vai? Simplesmente porque Imaginar. o Brasil, a maioria é cristão, né, professor? Acho que daria problema só por conta disso. É por causa da origem do país, porque se não A fosse, talvez não maioria daria ainda é problema. cristã, independente de ser evangélico ou católico, a grande maioria é cristão. Então, eu acho que daria problema só por conta disso. Então, A maioria não ia gostar, né? mas se o Estado é laico, e a minoria que não é cristã, é obrigada a aturar isso daí? Poderia ter todos os símbolos, né, professor? Aí incluía todo mundo. Não é verdade? Eu ia falar isso, Tassiana, também. Se nós somos uma democracia, seria justo. Sim. Se nós somos uma democracia, se o Estado... Nem diria democracia, se o Estado é laico, Daniele, né? Se o Estado é laico... Deveria ter nada, então. Não deveria ter nada, exatamente. Daí não tem que ter nada, daí não tem que ter nada. Eu acho que não deveria ter nada, mas tem. Uhum. E não é só no Supremo Tribunal Federal, não. Né? Imagine se cai um processo da Igreja Católica no Supremo para eles julgarem. E a imparcialidade? Pô, eles estão todos abaixo disso aqui, né? Fica meio complicado, né? Ok? Então, assim, na verdade, esse é um problema que vem da nossa cultura, né? Porque nós já tivemos religião oficial.
né? Então, isso está enraizado até hoje, tá ok? Pode ser que um dia a gente se desapegue disso, mas ainda está pegado a isso. Mas, enfim, os templos de qualquer culto, eles estão imunes a impostos. Por quê? Para defender a liberdade de crença religiosa. Então, você tem o direito... Agora lascou. Acho que tá. Eu acho que ele está até fora da carteira, viu? Então, tem Perdi o raciocínio. A gente, para defender a liberdade de crença religiosa, é que existe a imunidade para os templos de qualquer culto. Tá? Então, por exemplo, o Bolsonaro aí, ele é um evangélico fervoroso, né? Inclusive... Não é, professor. Não? Não é. Não, quem é evangélico é a esposa dele, ele é católico. É católico? É. Mas, não sei. O que ele é, na verdade, eu não sei, mas tudo bem. Mas, sei lá, vamos supor que ele tem essa religião e ele seja contra uma Umbanda, por exemplo. Ele pode utilizar o poder tributário para acabar com aquela outra religião, tudo bem? É isso que não se quer. É por isso que existe a imunidade dos templos de qualquer culto. Agora... Mas que ele como é que fala? Ele ajuda as outras, a Record, por exemplo. Os evangélicos. As evangélicas. Ele dá uma puxadinha assim, professor. Mas lógico, porque ele tem que agradar a mulher dele. A mulher dele é evangélica, tem que agradar ela. Então, não deveria ser assim, né? As coisas do Estado, penso eu, devem ser separadas das coisas religiosas, ok? Não é porque eu professo uma religião e estou lá no Estado que eu vou ter que defender o meu culto em detrimento do outro, ok? Tem muita gente que critica essa liberdade para os templos de qualquer culto e diz assim para mim, pessoal, o melhor negócio no Brasil hoje é montar uma igreja. Né? Tem muita gente que fala isso. Né? O melhor negócio hoje é montar uma igreja. O problema, gente, é que aqui no Brasil, muitas vezes, você desvirtua o papel da igreja, né? O cara monta uma igreja com a finalidade de ficar rico, né? E isso daí, eu penso ser um equívoco, né? Quando você monta uma igreja, é claro que a igreja precisa de dinheiro, arrecadar dinheiro para exercer as suas funções. O que eu acho que seria um equívoco é você desviar o dinheiro da igreja para o seu benefício próprio, né? Aí eu penso ser um equívoco. Mas a gente observa que isso ocorre no Brasil e aí vem a revolta das pessoas com essa imunidade, tá ok? Só que eu não posso tomar o problema para destruir a razão de ser do negócio, entendeu? A razão de ser do negócio é que eu seja imune, né? Imune para proteger a liberdade de culto. Agora, se estão fazendo mau uso dessa liberdade de culto, eu penso que esse mau uso é que tem que ser combatido. Ok? Professor, Oi. Essa imunidade não alcança o patrimônio do pastor da igreja ou do líder da igreja, de qualquer igreja, né? Chega a isso, né? Esse daí, ô Isabel, é o... Nossa! Tá, o cartão está aqui comigo. Nossa! Calma aí. Agora é urgente. Fala, Isabel, pode falar. Não, é que eu acho que aí há o abuso, né? Que daí os líderes acabam se enriquecendo através dessa imunidade. Esse é o erro. Esse é o erro. Só um segundinho, gente. Oi, Lisandra. Deveria ter um jeito de controlar isso, né?
Não sei, uma Então, fiscalização, alguma coisa, porque é um absurdo mesmo. Isso, é um eles absurdo. aproveitam da fé do povo e passam a perna no povo. É uma também judiação. acho. Você já viu o patrimônio de cada um deles? Sim, Aquele tem uns caras que Valdomiro. vivem em Miami, tem barco, tem isso, não sei o quê, e o fiel tá lá, coitado, passando fome na igreja. É. Como que é, Tassiana? Como que é, Tassiana? Tem pessoas, isso no geral, que moram fora do país, dirigem uma igreja aqui no Brasil, morando fora do país, estão lá, claro, nos Estados Unidos para variar, vivendo um vidão, e o fiel, coitado, passando necessidade, passando o maior perrengue aqui no Brasil, sendo fiel, sem ajuda nenhuma da igreja, sem assistência, porque a função da igreja também é dar assistência, e o cara está lá vivendo na mamata, tipo assim, ele está abusando da fé do outro. Então, deveria ter um jeito de ter um controle, não sei, alguma coisa, porque não é justo, é muita injustiça, é uma judiação. O problema, sabe qual que é, Tassiana? É o seguinte, porque as igrejas, elas têm que prestar as informações, certo? Nós acabamos de discutir isso, né? Não é porque eu estou imune que eu não tenho a obrigação de prestar informações, certo? Só que as igrejas acabam não sendo fiscalizadas. Por quê? Porque, já que elas são imunes, a Receita Federal fala, vou fiscalizar o quê? Vou gastar tempo e dinheiro para fiscalizar a igreja, se ela é imune, ela não vai pagar nada, então acaba não tendo fiscalização. Porque o problema é quando há um desvio do dinheiro da igreja para o bolso dos dirigentes da igreja. Aí é que eu penso que é um problema sério, né? Há uma mistura tremenda de patrimônio nas igrejas, justamente por eles não serem fiscalizados, eles não precisam, teoricamente, eles não declaram, porque eles recebem, até então, entre aspas, em dinheiro, não tem como você fiscalizar o vai e vem de dinheiro. É nisso que eles enriquecem ilicitamente. Agora tem cartão de crédito na igreja, mas antes não tinha. Então, assim, é por isso que eles se enriquecem muito. A vida dele vai ficar mais difícil agora, né? Com certeza, é assim, está funilando, né? O funil está fechando para nos controlar em tudo, para nos vigiar em todas as nossas operações financeiras. Cada vez que passa, está funilando mais reais. Eu acabei de pagar o gás aqui no cartão. É isso aí, né? Glória a Deus, cartão, né? Antigamente pagava no dinheiro o gás, né? É que agora está tão caro o gás, né? Que já não tem mais dinheiro para pagar o gás, tem que ser no cartão, né? Impressionante. Bom, mas aí, vamos lá. Qual é a abrangência dessa imunidade aos templos de qualquer culto? É só o templo que está imune ou qualquer propriedade da igreja vai estar imune? Então, eu vou dar um exemplo. A igreja, todo mundo concorda que está imune, não é isso? Alguém conhece aqui a Igreja do Rosário? Conheço. Então, o que tem do lado da Igreja do Rosário? Estacionamento? Então, legal. Primeiro tem o estacionamento. E do lado do estacionamento? Um casarão. A casarão. Esquina gigante. Que funciona a administração da mitra. Sim. E aí, do lado ali, tem uma casa onde mora o padre. Então, olha só, eu tenho o templo, tenho o estacionamento, tenho uma casa de administração e tem a casa que mora o padre. Está tudo imune ou só o templo? Está tudo imune. Que o padre Eu acho que é só o templo, porque é local destinado ao culto, não é isso? Aí começam as nossas discussões, percebe? Teria que ser só o templo, mas assim, a casa do padre faz parte do templo, porque ele precisa de um lugar para morar. Ele serve o templo, teoricamente. Agora, o estacionamento em si, que é cobrado, é que é um negócio meio estranho, né? Exatamente. Então, aí começam as confusões, entendeu? Porque o templo, eu sei que está imune. Agora, a casa do padre, nós podemos pensar também que estivesse imune, porque a casa do padre, o padre não tem outra profissão, quer dizer, ele vive para fazer missa, então o lugar onde ele vive também poderia estar imune.
O prédio da administração, eu penso que pode estar imune também, né? Porque é a administração da igreja, quer dizer, ali se exerce uma administração das coisas da igreja. Agora, o estacionamento que é explorado comercialmente, igual um amigo meu que tem um estacionamento ali do lado, aí eu já acho que não. Percebe? Porque Aqui aí... em Caçapava... Pois não, Daniela. Aqui em Caçapava, a casa do padre não fica em anexo com o terreno da igreja, o espaço territorial onde está situado a basílica. Aqui em Caçapava, a casa do padre fica do outro lado da rua. E eu acho que nesse caso, pode ser que não, né? Não, mas ela não é de propriedade da igreja? Não sei. Pode ser. E o carro do padre? Vai pagar IPVA também? Se for de propriedade da igreja? E aí? O que vocês acham? Percebe? Aí é o problema que eu citei nesse slide aqui, ó, que é com relação à abrangência, tá vendo? Até onde vai a abrangência da imunidade? É difícil, é complicado. Vocês sabiam que a Igreja Católica é proprietária de vários pontos comerciais? Aqui em Taubaté tem a casa do padre, tem 2 pontos comerciais, e no meio desse ponto comercial é a entrada de carro, que é a entrada de carro para a casa do padre. Então a casa do padre fica lá atrás, e na frente são 2 pontos comerciais, explorados pela Igreja Católica. Vai pagar IPTU aí ou não? E o dinheiro que eles recebem de aluguel? Vai pagar imposto de renda ou não? Teria que pagar sim, porque já se distanciou da atividade principal, que é culto. Então, exatamente, está tendo um fim lucrativo aí, teria que pagar sim. Não, fim lucrativo é quando você distribui o dinheiro para a figura do sócio. Daí é fim lucrativo, hein? É diferente. O Supremo Tribunal... Aí essas questões, gente, vão cair todas onde? Vão cair tudo no colo do Supremo. Por que vai cair tudo no colo do Supremo? Porque imunidade é matéria constitucional. Então, se imunidade é matéria constitucional, quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, ok? Então, quando você quer estudar essas coisas, você tem que estudar a jurisprudência, notadamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que fala o seguinte: se o dinheiro que a igreja recebe do aluguel for usado para a manutenção da igreja, aí está imune, entendeu? Entenderam? Então, aquele estacionamento, o dinheiro auferido ali teria que usar na igreja. Se o senhor pegar o dinheiro do estacionamento e usar na igreja, para manutenção da igreja, aliás, a igreja do Pilar está caindo aos pedaços, Rosário, né? A igreja do Rosário ali, o Pilar, né? Rosário, né? O Pilar, aliás, o Pilar está caindo também, né? A igreja católica ela não gosta muito de manter os seus templos, né? Ela quer... Amor, e aí, o que deu? O que vocês vão fazer? Minha mãe tá junto? Ah, tá junto, sim. Ah, tá, não. Eu queria saber se vocês iam fazer, se ela ia conseguir, se ela não falou nada. Não, vai dar certo, sim, Tatiana, fique tranquilo. Fala para ela se ela não quer almoçar aqui, fala que é feijoada. Opa, eu quero! Eu quero na casa da Tatiana hoje! Tem feijoada! Lascou! Mas não dá. Como é que vai levar ela embora depois? Eu não consigo, eu tenho aula. Vai dar desculpa agora não. Beijo. Vai levar para almoçar aí, sim. Entenderam, Luciana. gente? Entenderam, gente? Hoje almoço na casa da Tassiana. Feijoada. Entendeu, Como galera? é que vai fazer para levar ela, Tassiana? Desculpa. Bora lá, almoço na casa da Tassiana hoje. Feijoada, hein? O prato do dia é feijoada. Não como carne, obrigado, viu? Só um segundinho, só que eu vou no banheiro e já venho, só um minutinho. Desculpa, Tassiana. Foi muito engraçado, Tassiana. Foi muito O professor engraçado. começou a conversar com você sem você saber.
Quem conversou comigo? Eu não vi, eu não vi. Professor. Gente. Ele conversou comigo. Falando que É, queria você falando de beijar. almoço, ele falou, oba, não sei o quê, como que vai fazer para levar ela? E ele respondendo. Ai, que vergonha, gente, desculpa. Ai, mas é bom, diverte. É assistindo aula e resolvendo 10 mil coisas em casa ao mesmo tempo. Gente do céu, o Guga colocou também, gente, estou perdida, nós estamos perdidas. Quando o Guga deu aula para a gente ao vivo, né, que ele dá aquelas explicações, tira dúvidas, ele terrorizou a prova dele. Ele falou assim que não é fácil, que é difícil, que a pergunta que ele pega não é da internet certinho, ele dá um monte de pegadinha. Tipo assim, ele pintou a prova do terror. Eu fiquei com Meu medo. Deus, me preocupa. Olha, realmente, a prova dele não tem no Google. Não tem para você procurar por aí, não. Mas, normalmente, ele dá questões, ou daquelas questões que ele dá toda semana, ou você consegue achar nos vídeos dele. Quando eu fiz prova dele, eu fiz com os vídeos mais ou menos abertos. Boa dica, Gabriela. Porque daí dava para dar uma procurada, sabe? É objetiva, né? Vocês falaram? Eu vi 8 questões lá, mas eu não... Não são objetivas, não. Pelo que ele falou, Não, seria São dissertativas? alternativa. São Alternativa. dissertativas, né? Olha, Então é do estilo mesmo que ele dá. Assim. a última prova que eu fiz dele, ele só desconsiderou meio de uma dissertativa minha, se eu não me engano. Acho que foi isso. Mas a maioria tinha naquelas questões que a gente entrega mesmo. Pior, gente, é a Roxane, ou não sei o que lá. Amanhã, pelo amor. Nossa, olha, a prova dela já é embasada. Nossa, demais. Professor, voltou. A Roxane preocupa. Quero saber o seguinte, onde é que é a sua casa, Tassiana? Porque hoje eu quero comer feijoada no almoço, bicho. Eu levo sua mãe. Pode vir, professor. Ela é aqui na roça, aqui em Tremembé. O senhor vai gostar muito aqui. Eu levo sua mãe embora depois, viu? Não se preocupa não, viu? Bom, então, gente, com relação à abrangência, tá, da imunidade, é um tema muito delicado você saber até onde a imunidade vai. E essa imunidade aos tempos de qualquer culto, isso aí é muito emblemático, né? Porque você tem imune... Geralmente considera-se a imunidade de forma abrangente, tá? Você vai imunizar tudo que é da igreja, mas existem situações que são questionáveis dessa imunidade, porque muitas vezes, né? Sei lá, um ponto comercial, por exemplo, a igreja é proprietária do ponto comercial. Então, o aluguel desse ponto, se ela investir na própria igreja, ela continua imune, percebe? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se a receita da igreja, né, com a exploração comercial, for destinada à manutenção da atividade do templo, então continuará imune. Tá legal? Mas isso é muito questionado, isso dá muita discussão, tá? E aí, se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu recomendo aí estudo de jurisprudência. Me parece que o grande equívoco aí dos tempos de qualquer culto é essa questão do desvio do dinheiro da igreja para o bolso do dirigente da igreja, né? Esse talvez seja um problema muito sério que nós enfrentamos aí no Brasil hoje. Temos igrejas que... Mas o dirigente sempre atrela, né, professor, uma atividade para dar uma maquiada, né? O Valdomiro ele é fazendeiro, o Edir tem a televisão. Acho que já é um meio mesmo de esconder, né? Para dar origem do dinheiro. Bom, outra imunidade muito importante é a imunidade dos partidos políticos, tá? Então, os partidos políticos são imunes a impostos. E a finalidade dos partidos políticos serem imunes a impostos é o fato da defesa da liberdade de associação política. Nós vivemos uma democracia, né? A livre convicção política é um direito de todos, cada um pode escolher a convicção
política que achar pertinente, a sua consciência, e a associação em partidos políticos, ela é defendida pela Constituição, inclusive com a imunidade das pessoas políticas, dos partidos políticos, ok? Os sindicatos dos trabalhadores também são imunes, tá? Aqui é importante vocês prestarem atenção, porque existem dois tipos de associação sindical. Existe o sindicato patronal e existe o sindicato dos trabalhadores. Então, existe o sindicato dos trabalhadores das montadoras, por exemplo. Não existe sindicato, é sindicato metalúrgicos, o CUT, Central Única do Trabalho. Então, vamos lá, é sindicato dos metalúrgicos do ABC. Então, são todos os caras, os trabalhadores que trabalham nas empresas do ABC. Aí lá eu vou ter também o sindicato dos produtores de veículos. Aí é um sindicato patronal, percebe? Então, eu tenho sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Os sindicatos patronais não são imunes. Imunes são somente o sindicato dos trabalhadores, ok? Que é exatamente para nós preservarmos a liberdade de associação sindical, ok? Aliás, no Brasil, até pouco tempo atrás, a contribuição sindical era um tributo, né? Que era uma coisa obrigatória. Hoje é facultativo, né? Mas já foi obrigatório até alguns anos atrás aí. Tá ok? Bom, agora eu vou falar de duas imunidades que são condicionadas. Por que são imunidades condicionadas? Porque essas duas imunidades que eu vou falar para vocês agora, para eu ter o direito de exercer essas imunidades, eu preciso cumprir algumas condições. Então, eu tenho a imunidade às instituições de ensino sem fins lucrativos e a imunidade a instituições de assistência social sem fins lucrativos. Então, gente, o que é uma entidade assistencial sem fins lucrativos? Não ofere lucro. Não, mas o que é... Olha só. Entidade assistencial sem fins lucrativos são hospitais, asilos, percebem? Que não tenham fins lucrativos. Tá? Eu tenho aqui, ali na Praça da CTI, numa daquelas ruas ali, tem uma entidade assistencial ali muito legal, chamada GAECO, como que é? GAECO, já ouviu falar? O Grupo de Apoio a pessoas com câncer. A pessoa com câncer, já ouviu falar? É GAECO que chama, né? É muito legal. GRAAC, né? Não, GRAAC é outro. Eu acho que GRAAC é outro. Ali o GRAECO, sabe qual é o trabalho deles? Não sei se vocês sabem, mas tem muitas pessoas que vêm de outras cidades aqui da região fazer quimioterapia no hospital regional. E, pô, aí são pessoas idosas, são pessoas carentes que vêm fazer quimioterapia pelo SUS, no hospital regional, e eles vêm em vans, que as prefeituras pagam, tal, não sei o quê. E aí, depois que eles fazem a quimioterapia, eles vão lá nesse lugar que eu estou falando, e lá eles recebem um cafezinho, um pãozinho com manteiga, um bolinho para eles comerem. Tá? Então, para vocês verem, né, são instituições sem assistência social, sem fins lucrativos. E também existem instituições de ensino sem fins lucrativos. A Universidade de Taubaté é uma delas, tá? A Universidade de Taubaté não tem fins lucrativos. Agora, existem hospitais que têm fins lucrativos. Existem instituições de ensino que têm fins lucrativos. Então, se eu sou uma instituição de ensino ou uma instituição de assistência social com fins lucrativos, eu tenho que pagar impostos.
Se eu sou uma instituição de ensino ou uma instituição de assistência social sem fins lucrativos, eu estou imune a impostos. Agora, como é que eu vou saber se aquela instituição é sem fins lucrativos ou não? Porque esse é o X da questão, concorda? Tem que saber os requisitos dela, não seria isso, professor? Então, aí, olha o raciocínio que eu vou fazer com vocês. Presta atenção aqui agora, hein? Esse raciocínio é super importante, tá? Ó, eu vou lá para a Constituição. Ó, esse aqui é o CTN, né, que eu acabei de abrir. Então, eu vou aqui na Constituição. Ó. Imunidade está aqui no artigo 150, inciso 6. Não foi isso que eu falei para vocês? O artigo 150, inciso 6, está dentro da seção das limitações ao poder de tributar. Então, lembra que eu falei para vocês? Quando eu falar a expressão limitação ao poder de tributar, ou eu estou falando de imunidade, ou eu estou falando de princípios constitucionais tributários. Tá ok? Aí, olha aqui o que diz o artigo 146. Cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, veja, a imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. E aqui cabe à lei complementar regulamentar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, quando eu falo e instituições de ensino sem fins lucrativos ou instituições de assistência social sem fins lucrativos, eu tenho que ter uma lei para regulamentar o que é uma instituição de ensino ou uma instituição de assistência social sem fins lucrativos. E essa tem que ser uma lei complementar, por força do artigo 146. Então, eu vou lá no Código Tributário Nacional e vejo lá o artigo 14. O disposto na linha C do inciso do Código é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Então, o artigo 14 do CTN é ele quem vai dizer quais são os critérios que uma entidade tem que ter para ser considerada sem fins lucrativos. E está lá, ó, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicarem integralmente no país os recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, vejam, as entidades de ensino e as entidades de assistência social, para serem consideradas sem fins lucrativos, elas devem obedecer ao previsto no artigo 14 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma lei ordinária, mas com status de lei complementar, que estabelece normas gerais em matéria de direito tributário, especialmente para regular as limitações ao poder tributar. E as imunidades são uma limitação ao poder tributar. Entenderam isso? Então, para eu poder me encaixar aqui, nessa imunidade de instituições de educação sem fins lucrativos, de assistência social, também sem fins lucrativos, eu estou condicionado a aqueles requisitos que estão no artigo 14 do CTN. Quais sejam? Não distribuir qualquer parcela do patrimônio de sua renda a qualquer título, aplicar integralmente no país os recursos da manutenção de seus objetivos institucionais e manter circulação de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. A Universidade de Taubaté se encaixa nisso aqui, gente. Por isso que ela é imune a impostos. Porque ela não distribui a qualquer título, ela não distribui qualquer parcela de seu patrimônio, de sua renda, a qualquer título. Ela aplica integralmente no país os recursos da manutenção de seus objetivos institucionais.
e ela mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros capazes de assegurar a sua exatidão. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Gente, agora presta muita bem atenção no que eu vou dizer aqui agora, porque é isso aqui que derrubou vocês da prova. Ó, o artigo 150, olha aqui para mim, ó. O artigo 150, inciso 6, confere às instituições de assistência social sem fins lucrativos imunidade a impostos, não é isso? Agora, o artigo 197, parágrafo 7º da Constituição Federal, estende essa imunidade para além dos impostos, porque ele vai dizer que as entidades de assistência social sem fins lucrativos também estão imunes a contribuições para a Seguridade Social. Então, preste atenção. As entidades de ensino sem fins lucrativos são imunes a impostos, por força do artigo 150, inciso 6. Agora, as entidades de assistência social sem fins lucrativos são imunes a impostos, por força do artigo 150, inciso 6, mas também são imunes a contribuições para o financiamento da Seguridade Social, por força do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Entenderam? Sim ou não? Se eu perguntar na prova para vocês, qual a diferença entre a imunidade das instituições de educação sem fins lucrativos, das instituições de assistência social sem fins lucrativos, o que vocês vão me responder? Artigo 195. A de assistência social, ela tem uma imunidade estendida também para além dos impostos, né? É isso? Tanto as instituições de ensino quanto as instituições de assistência social sem fins lucrativos, ambas são imunes a impostos, por força do 150, inciso 6. Porém, as entidades de assistência social sem fins lucrativos, além de serem imunes a impostos, também são imunes às contribuições para a Seguridade Social. Não por força do 150, inciso 6, mas sim por força do 195, parágrafo 7º. Entenderam? Aliás, gente, presta atenção, ó. Eu trouxe para vocês aí a redação do parágrafo 7º do artigo 195. Olha o que ele fala, ó. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Aqui, gente, esse dispositivo constitucional, ele possui dois problemas, tá? O primeiro problema qual é? Está em vermelho aí na cara para vocês. Qual é? Isentas. A Constituição isenta alguém? Não. A Constituição, o que ela faz? Imunidade. Ela... Então, na verdade, até quando a Constituição diz que isenta, na verdade, ela está imunizando. Tá ok? Então, na verdade, quando a Constituição fala são isentas, o que ela está querendo dizer? Que são imunes. Então, esse é o primeiro problema aí.
E o segundo problema é esse aqui, ó, que atendam às exigências estabelecidas em lei. Gente, que lei que é essa? Aí dá a impressão que é lei ordinária, né? Senão Mas não seria é. lei complementar. É Teria lei que ser lei complementar. complementar, né? Sabe por que é lei complementar? Porque isso aqui está falando de imunidade. Imunidade é limitação ao poder de tributar. E quem pode regular as limitações ao poder de tributar são somente as leis complementares. Artigo 146, inciso 2. Entenderam? Sim ou não? Ô, professor, mas daí na prova a gente responde como está aí, ou o senhor vai exigir que coloque imune e lei complementar? Se eu perguntar na prova, vocês vão dizer para mim que essa lei aí é lei complementar. Apesar do parágrafo 7º do artigo 95 da Constituição exigir apenas lei, interpretando esse dispositivo constitucional com o artigo 146, inciso 2, concluímos que somente lei complementar pode regulamentar as imunidades, na medida em que imunidade é um limite constitucional ao poder de tributar. Entenderam? Entenderam o raciocínio? Sim, entendi. Isso aí desaba nas provas, tá, gente? Presta atenção nisso. Tudo bem? Por fim, eu tenho a imunidade aos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, olha só, o que é um livro? Todo mundo, bom, né? Todo mundo sabe o que é um livro, né? Jornais e periódicos. Isso aqui está acabando, né, gente? Está cada vez ficando mais raro, né? Periódicos, livros, né? Hoje está virando tudo digital, né? Inclusive, o papel destinado à sua impressão. Então, o papel que vai servir para imprimir um livro, um jornal ou periódico, ele é imune. Agora, o papel destinado a fazer um cartaz de supermercado, aí ele não é imune, percebe? Aqueles panfletos de supermercado, esse papel não é imune. Mas o papel destinado a livros, jornais, periódicos, esse sim é imune. Tudo bem? Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Isso aqui foi introduzido por uma emenda à Constituição, tá? É uma nova imunidade que visa proteger a liberdade artística dos brasileiros. Bem confusa essa, né? Por último, gente, eu queria falar de uma imunidade que ela é muito importante porque ela incentiva as exportações, que é a imunidade do IPI, do ICMS, da CID, da PIS e da ECOFINS com relações a exportações. Então, olha só, quando a fábrica da Volks, aqui em Taubaté, produz um veículo e vende esse veículo para a concessionária da Volks em Taubaté, a regional, a original, né? Essa operação vai ser tributada pelo IPI, pelo ICMS, pelo PIS e pela COFINS. Percebem? Só a CID que não vai entrar aí. Mas quando a Volks produz um carro e vende esse carro para a concessionária original de Taubaté, ela vai pagar IPI, ela vai pagar ICMS, ela vai pagar PIS, vai pagar COFINS. Agora, se a Volks pegar esse mesmo veículo e exportar para o México, aí essa operação de exportação está imune ao IPI, ao ICMS, ao PIS e ao COFINS. Por quê? Porque é um incentivo às exportações.
A Constituição quer que o Brasil amplie ao máximo as suas exportações, porque exportar é muito bom, porque traz dividendos para o país. Entenderam? Veja, a exportação de serviços não é imune. Lembram? Exportação de serviços vai pagar o ISS. Se eu exportar serviço, eu sou sujeito ao ISS. Aliás, existe uma lei isentando, tudo bem? Mas é isenção, não é imunidade, porque é uma lei complementar que isenta a exportação de serviços e pagar ISS. Agora, no caso da exportação de mercadorias, aí nós temos imunidade de IPI, ICMS, PIS e COFINS. Entenderam, gente? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal?